Eu peguei 3 versões, eu não sei qual é a tua, mas é o mesmo sentido. Amém? Acharam? Amém. Glória a Deus. Responde, Senhor. Vamos lá. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada. Tem uma versão que diz assim: Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Em outra versão diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo que eu preciso. E uma das versões que eu mais gosto é assim: o Senhor é o meu pastor e eu já não quero mais nada. Só que falar isso é muito fácil. Vamos falar junto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! E agora vai ser uma ministração juntamente com o meu testemunho. Eu estou aqui nessa igreja há poucos meses, né? E eu estou vivendo essa palavra, mas como uma forma de crescimento pessoal, para eu entender e reconhecer que de verdade Ele é o meu pastor. Porque falar sobre algo é tranquilo. Quando você está no meio daquilo para viver é difícil. Faz sentido? Amém. Quando você declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tranquilo. Aí quando você começa a declarar que o Senhor é o teu pastor e começa a faltar algumas coisas, e aí? Olha para a pessoa e fala, e aí? O Samuel é novo, né? Ele tem 5 meses. E lá em janeiro, eu e a Bia decidimos ter um segundo filho. E aí a gente conversou, eu já não estava aguentando mais o meu trabalho. E aí ela falou, você vai ficar no trabalho até o bebê nascer, porque tem um plano incrível do trabalho. E ela ia ter o Samuel num hospital relevante aqui da cidade. Beleza, passou 16 dias da nossa conversa, ela engravidou. E aí, eu já não queria mais trabalhar, mas eu tinha que continuar trabalhando. E aí chegou no mês 8, eu fui mandado embora da minha empresa. Porque eu pedi para eles me mandarem no mês 4, mas eles não puderam me mandar. Por questão de dinheiro, etc. E aí todo mês a gente conversando com o meu coordenador, com o meu gestor, e não dava. No primeiro dia de agosto, 1º de agosto, que é o dia do meu aniversário, eu sou mandado embora. Será que foi um presente? Beleza. E aí, peguei o seguro-desemprego, fiquei com a Bíblia, fiquei com eles esse mês, esses 5 meses. E aí, em janeiro, eu peguei a última parcela. Em janeiro. E aí, comecei a procurar emprego. E aí, em fevereiro, sem renda. Mês 3, sem renda. E aí, o senhor é meu pastor ou não? Sim. E aí, me faltou algo ou não? Hoje eu quero ministrar para vocês algo tangível, algo que dá para viver, né? Muitos lugares você recebe uma teologia que talvez não é tão prática. Hoje eu quero falar realmente daquilo que eu estou vivendo nesses últimos dias e eu quero injetar uma injeção de fé para que você entenda que literalmente o Senhor é o teu pastor. Você vai ler isso com uma convicção tão intensa que pode estar te faltando qualquer coisa, mas você vai continuar falando, o Senhor é o meu pastor. Pela graça de Deus, eu sou o único da minha família que tem um curso superior. Eu sou o único da minha família que algum dia trabalhou na multinacional. Eu sou o único da minha família que tem uma vocação. Se eu olhar para o lado do meu pai, dos meus tios, eu não consigo pegar ninguém e falar assim, ó, quando eu crescer eu quero ser igual ele. E quando eu olho para o lado da minha mãe, eu não posso olhar para nenhuma família e dizer, ó, quero uma família igual essa. Pela graça de Deus, pela misericórdia do Abba, eu estou construindo algo inédito na minha família, tanto Lopes quanto Trindade. E lá atrás, quando eu entrei nessa empresa, o meu sonho era ser gestor dessa empresa. O meu sonho era chegar a ser CEO, coordenador. E em uma das minhas conversas com o meu pastor, 5 meses antes de entrar a pandemia, eu recebi parabéns do meu gestor
que eu estava indo muito bem, que logo ia aparecer uma oportunidade para crescimento. E aí eu fui compartilhar que toda terça-feira eu tinha discipulado com o meu pastor, lá na minha outra igreja, na outra quadrangular. E aí eu conversando com ele no gabinete, falando que eu estava muito feliz, que eu já estava sentindo que a minha promoção estava chegando. Aí ele olhou por mim, hoje ele já faleceu. E aí quando eu abri a porta do gabinete dele, o Espírito Santo falou isso para mim: Lucas, pode perder amor na sua empresa. Eu não entendi aquilo, eu falei: como assim? Eu orei para mim entrar na empresa assim. E agora o Abba disse para mim: Lucas, pode começar a perder o amor da tua empresa. Eu não entendi muito bem, achei que era o inimigo, mas aí depois foi fazendo sentido, porque meu coração estava no lugar errado. Eu estava declarando que o Senhor era o meu pastor, mas a minha confiança não era no meu pastor. A confiança era na minha empresa multinacional. Todo ano PPR, todo ano várias festas para a família, e aí aquilo foi gerando algo no meu coração, e eu comecei literalmente a perder o amor pela minha empresa. 5 meses se passaram, entrou a pandemia, e aí a gente já veio trabalhar home office, trabalhar em casa. Para a glória de Deus, vivi um nível de família muito bom. Eu não sei como que é o seu trabalho, mas na pandemia eu comecei a tomar café todo dia com a minha família. Comecei a almoçar todo dia com a minha família. Quando começou a pandemia, eu estipulei lá em casa o momento do carinho, porque eu tinha algumas pausas no trabalho, e aí esses momentos de pausas eu falava para o Davi: agora é o momento do carinho. E aí eu pude desfrutar de um relacionamento muito bom de pai e filho, de esposa. E aí aconteceu todo esse transtorno, e eu sempre declarava, de verdade assim, eu me achava que literalmente eu confiava que Deus era meu pastor. Isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Eu tinha uma alimentação alta, mas eu falava assim: Deus, mesmo que eu ganhe essa alimentação, você é a minha provisão. Sabe, eu recebi o salário, era fiel dizimista, e falava: Deus, mesmo eu ganhando isso aqui, o Senhor é minha provisão. Cuidado com o que você ora. Cuidado. E aí passou esse tempo, e eu fiquei esses 2 meses desempregado. E aí eu ativei o meu currículo e declarando que o Senhor era o pastor. 2 meses sem renda, e eu não sei se vocês perceberam, mas no mês 2 e no mês 3, eu acho que o pastor colocou eu para fazer oferta a todos os cultos. Como eu vou falar com Deus que... Como que eu vou incentivar você a confiar se eu estou tremendo? Como que eu vou falar que Deus é provedor se lá em casa está faltando provisão? E aí era muito difícil eu vir para a igreja e falar de algo que aquilo que eu não estava acreditando. Só que era um tratamento interno. Era um tratamento de Lucas para com o pastor dele. E eu não sei qual nível de intimidade você tem com o seu Deus hoje. Eu não sei se você consegue chamar ele de pai. Não sei se você consegue falar assim: mano, o meu Deus é o meu pastor. Sabe? Hoje o Senhor ele quer te trazer um choque de realidade. Porque falar que o Senhor é teu pastor é fácil. Agora, viver como Ele é o seu pastor, conforme a palavra diz, nada vai te faltar. E aí, você ainda continua falando que o Senhor é teu pastor e nada me faltará? E nesses 2 meses que eu fiquei sem renda, o meu carro estragou. E não foi algo de R$500. Foi o valor do céu. E eu lembro quando eu recebi a notícia do orçamento do meu carro, eu sentei no quarto e comecei a chorar. Aí eu perguntei para Deus: será que eu estou pecando? Será que eu ouvi errado para sair da empresa? E o Abba ficou quieto, não falou nada. E aí eu sempre escutando louvores, lendo a Bíblia, e aí vinha no meu espírito falar bem assim: Deus, mesmo que está faltando as coisas, você ainda vai ter o meu dom. Eu ainda vou te servir, eu ainda vou deixar Deus me usar para essa bênção para as pessoas. Aí no meu coração
Mesmo que eu não tenha a esperança do dia de amanhã para ter provisão, o Senhor ainda vai continuar nas minhas mãos, na minha boca, no meu coração. E aquilo vem trazendo uma paz muito incrível dentro de mim. Que às vezes eu não tinha dinheiro para comprar pão, mas para a graça do Senhor, Deus ele prosperou a minha esposa e ela conseguiu segurar as pontas. E hoje eu tenho muita convicção daquilo que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas pegam isso fora do contexto, né? Eu tudo posso, eu vou voar aqui folhando. Mas Paulo estava dizendo que ele passou fome, que ele estava preso, que ele se assentou aos reis, que ele teve banquete, mas tudo ele pôde naquele que fortalece. Você pode declarar isso? Fala assim: eu tudo posso. Eu espero que você encontre esse pastor, não só da boca para fora, mas vivendo de segunda a segunda. E aí vamos falar de coisas boas. E aí eu ativei o meu currículo e, por incrível que pareça, um monte de empresa entrou em contato. Por incrível que pareça. Acho que nesses 2 meses que eu fiquei desempregado, eu fiz umas 12 entrevistas. E aí eu só tomando negativo. Só tomando negativo. E eu falei: uau, por quê? Pra quê? Né? Porque falar quando tudo está bem é tranquilo. Vai dizer, quando você tem dinheiro na conta, quando o seu cartão de crédito está falando lá embaixo, você diz: uau! Quando você tem renda, quando você tem comida, quando você tem um trabalho, quando você tem uma provisão palpável, é tranquilo. E quando não tem? Nós ainda continuamos falando: Deus é o meu pastor. É forte, né? Mas na vivência você encontra um amor tão incrível. Tão incrível, tão incrível. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Por incrível que pareça, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E alguns irmãos aqui da igreja foi a resposta de Deus para a minha vida. Né? Recebi pix de várias pessoas. Que legal, né? Isso é evangelho. Deus usar pessoas para, fica tranquilo. O Abba está vendo. Fica tranquilo. Eu falo para o pastor, estou participando do processo seletivo. Porque para cargos comerciais, para cargos onde você vai trabalhar com relacionamento com a empresa, você passa por 7 processos. Eles querem saber até qual é a cor do teu sangue, se está bom ou não. 3 psicólogos, 5 ser processo seletivo em equipe. E aí eu falava: pastor, estamos orando, Deus não controle. Pastor, dá vontade de ficar bravo com ele. Ele sempre falava assim: Deus no controle. Deus no controle. Estamos orando. Eu recebi várias mensagens de pessoas assim: estou orando por você. O meu time trabalha numa empresa onde fica só ele assim, fazendo um chá e tal. Aí ele falava que toda pausa ele se ajoelhava e orava para Deus abrir o amor para mim. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Continue orando por alguém. Por que você está orando? Continue orando por ela. Se você não ora por ninguém, comece a orar por alguém. Olha o tanto de pessoas que tem aqui. Quase 70 pessoas. Escolhe uma pessoa que você tem que falar. Nós vamos começar a orar para aquela pessoa. Isso é real. E aí, quando você está na prova, você não acredita que a bondade do Senhor vai te alcançar. Porque você recebeu tanto não. Que isso, Senhor. E aí eu comecei a aceitar propostas até de salários menores, porque eu preciso cuidar da minha casa. E aí eu comecei a trabalhar com uma empresa aqui em Pinhais, ganhando 50% menos da última renda, mas eu precisava sustentar minha casa. E aí eu comecei a trabalhar, fui um dia, fui 2 dias, fui 3 dias,
No quarto dia e meio eu falei, Deus, não é isso. Sabe quando você está no lugar e aquilo te incomoda, não é que você está ali? E aí eu não voltei mais na empresa. E aí, dependendo do hábito de novo. E fazendo entrevista. Isso é processo. Fala comigo, processo. Eu não sei qual o nível de confiança que você tem em Deus. Talvez o seu nível de confiança em Deus é muito mais do que o meu. Porque estar no altar é fácil. Difícil é viver aquilo que tu prega. Dizer que é de Deus é fácil. Difícil é no teu dia a dia mostrar que você é de Deus. Sabe? E aí, eu participando de processo, estou dando negativa, e na quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje, se eu fechar o olho, o pastor pregou aqui sobre sacrifício de louvor. Quem lembra? Você lembra na quinta-feira? O pastor pregou sobre sacrifício de louvor. E eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, que isso, pastor? E eu estava participando do processo. Aí na sexta-feira tinha o quê? Igreja na praça. E eu convicto que eu ia passar. Porque eu cheguei no quinto processo. E eu sou muito confiante. Deus tratou isso comigo. E aí na sexta-feira de manhã eu recebo um e-mail. O que vocês acham que é? Lucas, obrigado pela sua participação no processo, mas você não foi selecionado. E aí? Como que eu vou, sexta-feira à noite, fazer algo para Deus, se Deus não está fazendo algo para mim, no meu pensamento? E aí eu mandei para ele, sacrifício de louvor. Na quinta-feira Deus falou comigo, na sexta-feira eu tive que viver aquilo que Ele falou para mim. Sabe o que Deus está esperando de você? Você fala assim, Deus, eu estou pronto. Eu aceito o processo. Eu aceito confiar em você. Eu aceito viver o que eu estou tentando. Eu aceito o seu processo. E aí na sexta-feira eu tive que ir para a igreja na praça e a gente fazia as coisas com o coração bem triste. E você? Você só busca o Senhor quando está tudo bom? E você? Só confia no Senhor quando está tudo bem? E nós? Declaramos que Ele é o nosso pastor? Ou não? Quanto tempo faz que você não pergunta para Deus uma atitude que você tem que fazer? Quanto tempo faz que você não pergunta para o seu pastor como você tem que viver de segunda a segunda? Porque o mesmo pastor que te salva é o mesmo pastor que te governa. Hoje o Senhor quer te dar um pouco mais de maturidade para você falar, viver e ter convicção que o Senhor é o teu pastor. E aí, passou essa sexta-feira de igreja na praça, aí eu fazendo processo, meus amigos. Pensa um monte. E aí eu fui num restaurante para ser assistente comercial. E aí eu fiz a entrevista, era muito menos do que eu era da minha outra empresa, mas eu estava aceitando. E aí eu fiz essa entrevista na terça-feira. Aí passou terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, a mulher do RH me respondeu. E nessa semana, eu fui fazer entrevista nessa empresa que eu estou hoje. Na terça-feira eu fiz entrevista com ela, na quarta-feira eu fui para outra empresa. Quase todo dia assim eu fazia entrevista. E só quando eu cheguei nessa empresa que eu estou hoje, sabe quando você tem um entendimento que aconteceu? Sabe? Eu não sei se você já chegou em algum lugar que você percebeu, é aqui. No mesmo sentimento, quando você está num lugar e você entende que não é ali o seu lugar, ao contrário, é verdade. E aí nessa semana eu fui em entrevista, era a primeira de 4 processos também. Só que no primeiro processo para a empresa eu já senti, falei, é aqui. E aí eu falei pro pastor, eu sempre falo pro pastor, estou orando. Tinha dias que era quase 5 horas da manhã e ele mandava, estou orando por você. Valorize isso, pastor. E aí eu cheguei nessa empresa, fiz a primeira entrevista e eu falei, é aqui. Aí
Aí passou quarta, quinta, na sexta-feira, essa mulher me respondeu: oi Lucas, parabéns. Você foi selecionado para assistente comercial. Era um restaurante industrial que atendia o Brasil inteiro. Só que naquela hora ali, o Espírito Santo falou para mim assim: fala não. Eu não tive coragem de responder a mulher. Eu nem abri. Porque eu sabia, eu tinha certeza se era lá. Mas o Espírito Santo falou assim: fala não. Eu não respondi essa mulher. A minha segunda entrevista com o gerente era terça-feira. Aí a gente veio para o culto, domingo, sábado, escola bíblica. E a mensagem lá, porque quando você não abre a mensagem, fica o número 1 lá, né? Você tem uma mensagem. E aí na segunda-feira eu acordei e o Espírito Santo fala não. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria deixar aquele ali no colchão, né? Porque se lá onde eu senti desse não, eu já tenho garantido. Mesmo que seja 50% a menos, pelo menos, vai dar para pagar a luz e comigo. E aí na segunda-feira Deus não me deixou em paz. Fala não. E eu mandei mensagem para essa mulher, falei: obrigado pela oportunidade, obrigado pelo sim de vocês, mas eu já estou empregado. Mas eu não estava empregado. E aí na terça-feira eu fui nessa entrevista, já tinha falado não para aquela empresa. E aí era o Emerson. E uma coisa que eu aprendi é que sempre quando você vai fazer um processo seletivo em uma empresa, você tem que estudar a história da empresa, para você ter mais conversa, para você ter mais propriedade. E eu estudei. Uma empresa familiar, uma empresa que declara a Deus na sua missão. E aí quando eu cheguei na terça-feira para fazer a entrevista, era o segundo processo, tinha mais 2 ainda. Aí o Emerson começou a conversar comigo, e aí eu falando da minha experiência, etc. A psicóloga Paula falou assim: ó, o Emerson gosta de falar muito, então provavelmente vai ser de 1 hora, 1h30 a sua conversa com ele. Eu falei: beleza, fico até feliz, né? E aí a gente conversando, o Emerson, ele trabalha lá há 25 anos, tipo, quase inaugurou. A empresa tem 54 anos. E aí, 40 minutos de conversa. Ele se mexeu assim. Ele falou assim: Lucas, eu tenho mais algumas pessoas para entrevistar. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Você está contratado. Aleluia. Comecei a trabalhar na segunda-feira. Eu estou ganhando 50% a mais do que eu ganhava na minha última empresa. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor. Fala aí. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Desculpa estar chorando, desculpa estar ranhenta. Domingo, no culto de ceia, o Senhor me envolveu de uma forma tão incrível que quando eu vim para fechar o culto, eu não consegui fechar o culto. E aí várias pessoas começaram a sentir a presença do Espírito Santo. E aí ficou incrível aquilo. E naquele entendimento ali, eu percebi que eu poderia nem trabalhar mais. Porque o Senhor é o meu Pastor. Meu desejo é que você encontre o mesmo pastor que eu encontrei nesse último dia. Ele é real. E se você continuar lendo o Salmos 23, no final ele diz bem assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Glória a Pode abrir Deus. os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos pedir para que, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, o Senhor nos mostre que o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus, Pai, com muita humildade nós queremos declarar que nós dependemos de você. Não é o nosso trabalho que nos faz bem. Não é a nossa renda financeira que nos dá confiança. Não é, Senhor. A nossa confiança é você.
o entendimento de pastoreio é o Senhor. Deus, abre os olhos de alguns aqui hoje. O Senhor não é um Deus que não faz. O Senhor continua fazendo. E hoje, como igreja, Pai, nós queremos declarar: se o Senhor fizer, o Senhor é nosso pastor. Se o Senhor não fizer, continua sendo o nosso pastor. Se a gente estiver na luta, o Senhor continua sendo Deus em nós. Se nós estivermos na bonança, o Senhor continua sendo Deus em nós. Nós declaramos, Pai. Talvez alguns aqui não estão entendendo, mas profeticamente, Deus, eu profetizo que cada coração aqui presente vai conhecer o Deus que é o nosso pastor. Amém. Nós queremos declarar, Senhor, como filhos maduros, que se a gente não está vendo a sua provisão, nós vamos começar a declarar que nós estamos vendo. Em nome de Jesus, Pai, aumenta a nossa fé para a gente continuar. O Senhor vai ter o nosso louvor no dia mau. O Senhor vai ter as nossas mãos no dia mau. O Senhor vai ter a nossa fidelidade, mesmo que não tenhamos renda. Nós somos Deus. Espírito Santo, ministra no coração de quem precisa ser ministrado nessa noite. Hoje é culto de curas e milagres. Talvez o Senhor precisa curar a fé de alguns aqui. Talvez o Senhor precisa fazer um milagre para a pessoa abrir os olhos e ver que o Senhor está na vida dela o tempo todo. Espírito Santo, se movimente neste lugar. Quebrando os corações, enche a mentalidade dessas pessoas, Pai, de sabedoria e conhecimento de quem Tu és. Nós profetizamos um ambiente totalmente sedento, totalmente dependente do Senhor. Cada filho, cada filha que aqui está presente, Pai, venha evoluir nesse seu relacionamento de pai, de pastor, porque nós não queremos apenas ser salvos, nós queremos levar mais pessoas para morar conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque aqui nessa igreja existe um povo fiel. Nós te agradecemos porque aqui nessa igreja existe pastoreio de verdade. Nós te agradecemos porque aqui nessa igreja a vida existe. Nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja atuante, nós somos uma igreja relevante, nós somos uma igreja que te agrada. Deus, eu profetizo aqui que cada filho, cada filha, a partir de hoje, vai te dar muito prazer. Nós te amamos, Pai. Não é pelo que o Senhor faz, é pelo que você é. Nós te amamos, Pai. Nós somos teus, não porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor olhar por nós. Nós somos teus, independente das nossas lutas, dificuldades aqui na terra.